Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje: a teologia psicológica dos Bavinks, parte 2. Sempre que um missionário assume o púlpito, você pode contar com minha atenção. No mínimo, vou sair da igreja sabendo pelo menos 3 verbetes de uma língua que nunca ouvi falar, 2 pratos de culinária que nunca vou querer provar e uma profunda convicção de que sou um crente muito Nutella. De fato, é comum que missionários, ao voltarem de seus campos à terra natal, percebam que, na verdade, esta também é um campo missionário, às vezes tão necessitada quanto aquele país tão exótico ao qual ele foi. E não foi diferente com Johan Bavink. Ao retornar da Indonésia, notou que a Holanda e o Ocidente como um todo precisava tanto do Evangelho quanto seus queridos amigos em Java. Só que aqui não era o pluralismo religioso ou mesmo linguístico que havia na Esmeralda dos Trópicos que o assustou, e sim um predomínio de uma nova linguagem psicologizada no século XX. Mesmo tendo escrito 2 obras sobre o assunto, Introdução à Psicologia, Cosmovisão e Personalidade, além de vários ensaios, iremos nos restringir a ouvir Johan Bavink como evangelista. Depois de conectar as descobertas psicológicas de seu tempo com a consciência religiosa universal que percebia por trás de todas as religiões humanas, ele percebeu que só a profundidade psíquica do Evangelho, percebida por gigantes da introspecção como Agostinho, era capaz de ser boas novas para um homem psicologizado. Ou seja, como Eglinton argumenta, diante do pecado psicologizado em uma era terapêutica, Bavink responde não ao se tornar freudiano, mas ao se tornar mais profundamente agostiniano. Como bom neocalvinista, J.H. Bavink começa falando de cosmovisão. Ao mesmo tempo, todo mundo tem uma cosmovisão e quase ninguém tem uma cosmovisão. Como assim? No primeiro sentido, cosmovisão seria algo parecido com o que Charles Taylor chamou muito tempo depois de imaginário social. Uma série de intuições e compromissos tácitos que todo mundo assume inconscientemente para viver em sociedade. Uma espécie de bússola interior. Por outro lado, o segundo sentido de cosmovisão seria um mapa adequado para toda a realidade. A série de respostas mais verdadeiras às grandes questões da vida, sejam elas oferecidas por Buda, Confúcio ou Kant. O problema é que boa parte desses pacotes de respostas não fazem jus à experiência vivida da personalidade de cada um, tão bem analisada pela psicologia. Cosmovisão e personalidade parecem sempre estar em conflito. E isso leva ao paradoxo psicológico que Bavink, seguindo os passos de Confissões de Agostinho, encontra no cerne da vida humana. Ao mesmo tempo, toda busca por uma cosmovisão é, no sentido mais profundo, uma busca por Deus. E, ao mesmo tempo, de novo, toda cosmovisão é uma fuga de Deus, um retrair-se de Deus, uma recusa de aceitar a Deus. Isso se veria especificamente no Ocidente secular que Bavink já identificava naquela época. Ao mesmo tempo que para nós, no Ocidente, nossos corações permanecem inconscientemente cristãos, nossa cultura não tem uma ideia que faça a vida florescer e ser direcionada, de modo que não tem uma unidade no viver e no pensar. Mas Johan Bavink não para aí. Esse paradoxo seria só uma janela para uma consciência religiosa universal. Aliás, por causa da revelação geral de Deus, cada cultura teria em si certos pontos magnéticos, momentos paradoxais em que a repressão pecaminosa humana da verdade do Criador acaba falhando, como quando tentamos esquecer um sonho ruim, ou até mesmo como um mecanismo freudiano de recalque. A analogia é essa usada pelo próprio Johan Bavink. Ou seja, uma defesa patológica contra representações dolorosas do inconsciente, mas que acabam se manifestando em certos sintomas. Ele enumera 5 sintomas desse recalque contra o Criador, 5 pontos magnéticos. Primeiro, a experiência de totalidade, aquela sensação de ser pequeno e ao mesmo tempo parte de algo maior. Segundo, a noção de norma, ou seja, ao mesmo tempo que somos livres, nos sentimos julgados por nossas escolhas. Terceiro, a conexão a poderes superiores, aqueles sentimentos de se deparar com o sagrado,
tanto como um mistério tremendo quanto fascinante. Quarto, a necessidade por redenção, expressada pela busca de diversas fés por um paraíso perdido. E quinto, a jornada da vida, em que nossa vivência parece ao mesmo tempo pré-determinada pelo destino e uma oportunidade de ação única e singular. Todos esses pontos magnéticos são percebidos nas tentativas religiosas de um homem se achegar a Deus. Isso acontece desde os mais antigos animistas, que aproximam tanto Deus do mundo que Deus se perde nesse enlace, a ponto de só sobrar o mundo, até o secularista moderno, em que tem por Deus o mundo que pode controlar, de modo que Deus desaparece no pôr do sol e todo o mistério vital se esvai para sempre. No final das contas, Bavinck faz uma pergunta irrefutável a toda a religião humana: o que vocês fizeram com Deus? E a única resposta que pode conciliar todos os pontos magnéticos acima, resolver todos os paradoxos psicológicos, inclusive entre personalidade e cosmovisão, é Jesus Cristo. Nele, vemos que Deus sempre nos trata como tu, como personalidades irredutíveis. Tanto é que ele nos encontra na personalidade concreta de Jesus de Nazaré. Ao mesmo tempo, o Evangelho de Cristo oferece respostas a todas as questões de uma cosmovisão. Para usar o termo cunhado por Daniel Strange, ele é o cumprimento subversivo de todas as religiões. Ao mesmo tempo que julga os recalques tolos do pecador, ele o salva e reconstrói sua vida. Ele é perto e distante de nós como verdadeiro Deus, verdadeiro homem. O conhecimento que falta a nós pequeninos diante do mistério do universo, assombrado por poderes superiores, a paz perturbada por eventos fora de nosso controle e o caráter sujo por escolhas erradas e uma culpa constante que clama por redenção. Tudo isso, todas essas necessidades magnéticas são satisfeitas pelo grande imã, Jesus, profeta, rei e sacerdote. E é assim que Johann Bavinck terminaria sua pregação a homens psicologizados numa era terapêutica, bem como a religiosos, tão tradicionais em todas as eras. Em comparação a outras religiões, o cristianismo é muito mais consciente da fragilidade humana. Um profeta por si mesmo não poderia salvar a raça humana, porque nesse caso dependeria de nós seguirmos o caminho indicado. Mas o triste fato é que somos todos alienados da verdade. Vagamos, totalmente culpáveis e como escravos, acorrentados ao pecado. O tempo não pode se elevar à eternidade, nem o finito se tornar infinito, ou o pecaminoso se tornar o Deus Santo. Mas isto é possível, que Deus nos tome novamente apesar de nosso pecado. A eternidade pode tomar o tempo, e o Criador pode puxar a criatura perdida de volta a si mesmo. Cristo é a mão de Deus que segura os seres humanos caídos e os puxa de volta. Cristo é a boca de Deus que sussurra grandes segredos para um coração ignorante. É o poder de Deus que rompe a fraqueza humana e torna homens peregrinos rumo à luz, herdeiros do reino dos céus.